Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural do Açaí e Restaurante Gamboa. Se você quiser comer o melhor açaí de Bauru, vai no Açaí Gamboa, que fica ali na esquina da Henrique Save com Alberto Segala, em frente ao Bauru Shopping. E também, se você quiser comer uma comida muito boa, uma comida caseira, diversificada, vai no Restaurante Gamboa, que fica ao lado do Açaí Gamboa. Tá? Todos os dias eu almoço no Restaurante Gamboa, eu garanto que a comida é excelente. E Humanidade Livre você conhece, é um programa de debate, é um programa de reflexão, é um programa em que você participa entrando na minha página no Facebook, que é Padre Beto Bauru. Você curte a página e lança lá a sua pergunta, como o Henrique Tomasi está fazendo nesse momento. Pois é, o Henrique Tomasi está perguntando, agora as lives é de terça? Exatamente, agora as lives serão de terça-feira. Hoje no horário especial, 22h08, agora nesse momento, mas a partir da semana que vem a Humanidade Livre vai ao ar mais ou menos às 22h30, tá? 22h35 mais ou menos, a gente começa a transmitir ao vivo pelo Facebook. Quero mandar um abraço para o Roberto Santos, não é? Mudou o dia, Roberto, ele também está comentando e admirando. O Emerson Taqueu também já está aqui presente, então você pode se fazer presente aqui nesse programa. Entra no meu Facebook, Padre Beto Bauru, e lança lá a sua pergunta, o seu tema, o tema que você acha interessante a gente abordar e questionar, refletir sobre ele nesse espaço. Tá? Se você quiser conferir os programas anteriores, é só entrar na minha página também no Facebook, Padre Beto Bauru. Lá estão todos os programas que foram exibidos até hoje pelo canal 13 da NET, ou entra no Facebook da TVC Bauru, e lá você encontra também todos os programas exibidos aqui pelo canal 13 da NET. Tá legal? Então vamos participar, lançando questionamento, lançando perguntas, lançando temas que a gente está aqui para refletir. Hoje eu estou aqui com o meu celularzinho, não é? E aliás, nós usamos mais celular para estar nas redes sociais do que para telefonar. Não sei se você já reparou nisso, né? Praticamente a gente não usa o telefone para telefonar, a gente usa o telefone para outras funções. O avanço tecnológico aí atingindo o nosso comportamento humano. E isso seria já um tema para a gente começar a refletir, né? Até que ponto o avanço tecnológico é algo interessante de ser usado, e até que ponto ele é algo viciante também. Quero mandar um abraço para o Francisco Maxson, que está em Pernambuco, não é? Na capital de Pernambuco, e Fábio Mirto, não é? Mandar um grande abraço, e ele pergunta: existiu a Arca de Noé? Olha, há controvérsias, tá? Há interpretações que buscam, inclusive, provas arqueológicas de que a Arca de Noé existiu, e há linhas de que não, de que isso é somente uma narrativa criada pelos sacerdotes na época do exílio dos judeus na Babilônia, tá? Quando os persas dominaram o povo hebreu, os sacerdotes fizeram toda uma revisão do Antigo Testamento, e para recontar a história dos hebreus. Para quê? Para levantar a autoestima do povo, não é? Para deixar o povo mais esperançoso, não é? Principalmente com a ideia de que viria um Messias para salvá-los, né? Para libertá-los e fazer deles uma grande nação. Então os sacerdotes fazem uma reinterpretação de todo o Antigo Testamento e da sua Torá, né? E aí vem então a criação da história de Noé. Se a Arca de Noé existiu ou não, isso é uma questão ainda a ser assim, investigada. Agora, a história de Noé, daquele jeito como ela é contada, dificilmente deve ter existido. Não é? Você imagina pegar um casal de cada espécie animal que nós temos no planeta e colocar numa arca, né? Isso é uma coisa praticamente impossível. Então, pode ser que a história de Noé tenha surgido através de um fato que
que tenha sido uma grande inundação naquela região. Então, pode ser que essa seja a origem da narrativa de Noé. Mas afinal de contas também não é tão importante sim se Noé existiu ou Noé não existiu. O que importa é que Jesus veio e nos colocou, nos apresentou, aliás, um Deus que não mata pessoas, né? Um Deus que é amor, né? Um Deus que nos ama plenamente, que nunca mataria pessoas simplesmente porque elas são pecadoras, né? O mundo do jeito que está hoje, né, já seria um motivo para Deus fazer um grande dilúvio novamente, mas esse Deus de Jesus Cristo não é um Deus que faz isso. Muito obrigado. O Francisco, não, foi a pergunta do Emerson Taqueu, né? De quem? Eu perdi aqui. É a primeira vez que eu estou usando o meu celular. Mas tudo bem. Obrigado pela pergunta. Vamos lá, Emerson Taqueu. O senhor acha que ainda hoje a religião tem influência no meio político? Totalmente, totalmente. Você tem a influência da Igreja Católica e você tem a influência das igrejas evangélicas. Só que são estratégias diferentes, tá? A Igreja Católica vai nos bastidores, então ela age através dos bastidores, ela tem mais perspicácia nesse sentido, né? Ela tem uma artimanha, não é? Maior, é uma estratégias escondidas, né? Então ela vai visitar os deputados, vai visitar o presidente, vai visitar os ministros do Supremo e tudo mais para tentar influenciá-los. Já os evangélicos não, eles não têm essa estratégia, eles têm uma estratégia mais clara, mais bélica até, e bem clara, a bancada evangélica. Então existe a bancada evangélica. Eles esperam um dia ter um ministro do Supremo Tribunal evangélico, não é? Como o presidente disse, né? Terrivelmente evangélico, né? Eles conseguiram ter um presidente evangélico agora. Então, os evangélicos têm outra estratégia, eles tomam poder às claras. A Igreja Católica não, vai agindo através dos bastidores. Mas que nós temos influência religiosa no meio político, nós temos muita influência. Nós não conseguimos ainda amadurecer no sentido que outros países amadureceram, não é? Quer dizer, eu não preciso de influências religiosas para ser um país democrático e ter um Estado laico que garanta a participação de todas as religiões. Mas, infelizmente, a gente não conseguiu atingir esse amadurecimento democrático, né? Porque o Estado tem que ser laico, ele não pode tendenciar contra nenhuma religião. Ele tem que ser laico e ele não pode defender crenças, não é? Por quê? Porque se ele não for laico, nós corremos o risco de ter um Estado teocrático. E o que é um Estado teocrático? É o que os muçulmanos possuem. Então fica aquela coisa, né? Os muçulmanos podem construir aqui a sua mesquita, não é? Mas nós não podemos construir os nossos templos num país muçulmano. Por quê? Porque o Estado é teocrático e não permite, não é? Outra religião a não ser o Islã. Então, isso é perigoso. Então, o Estado tem que ser laico para que todas as religiões tenham o direito de existir, né? Porque o homem é livre e o homem é livre para crer também, né? Então, é necessário que a gente amadureça. Tá legal? Muito obrigado pela sua pergunta. José Carlos Dias está aqui. E o Henrique Tomasi, sobre a passagem de Jó, onde Deus mostra seu filho exemplar ao diabo. Essa narrativa não parece mais humana do que divina? Aceitar um desafio ou apostar sabendo que é onisciente não é redundante? Deixa eu ver mais aqui, ele continua. Não é redundante? Ele termina aqui. Bom, Henrique, você tem toda a razão, seria redundante. Acontece que o livro de Jó é um livro literário, tá? É um livro de literatura, é uma criação literária, não aconteceu de fato, tá? E é muito interessante o livro de Jó, porque é a primeira vez que o diabo aparece na Bíblia. A primeira vez que o diabo aparece não é no Gênesis, tá? No mito de Adão e Eva. Se você ler o mito de Adão e Eva em hebraico,
você vai ver que não tem nenhuma palavra ali de referência ao demônio ou coisa parecida. Quem vai interpretar a serpente de Adão e Eva como o demônio disfarçado no paraíso vai ser Santo Agostinho. Então Santo Agostinho vai ser o primeiro teólogo a sexualizar o mito de Adão e Eva e a colocar o diabo dentro do paraíso. Não é? Agora, a primeira vez mesmo que Adão e Eva aparecem na Bíblia, o diabo aparece na Bíblia, é nesse livro de Jó, que é um livro fictício, é um livro literário, onde o diabo chega onde Deus tem uma tese. Qual é a tese? Todos os homens são fiéis a mim. E o diabo chega e coloca uma contra-tese. É interessante que o diabo, quando ele aparece sempre, ele aparece colocando uma contra-tese, né? Uma antítese. E nesse livro ele aparece colocando uma antítese. Não, eu não acredito que todos os homens sejam fiéis. E aí começa a aposta. Aí Deus fala assim: bom, então pode escolher qualquer um dos seres humanos, faça o que quiser com ele, não é? Menos tirar a sua vida. Eu vou te provar que ele vai continuar fiel a mim. E é interessante que quando Jesus é tentado no deserto, o papel do diabo é colocar uma antítese também. Quer dizer, a proposta de Jesus qual que é? É ser um Messias que prega um amor universal. Quer dizer, é ser não esse Messias esperado pelos judeus, como um guerreiro, um rei, que tem palácios e tudo mais, e que vai fazer do povo judeu um grande povo, mas ser um ser iluminado que traz uma proposta, ou seja, o reino de Deus e a construção desse reino de Deus através do amor nesse mundo. Então, uma proposta universal. E o diabo aparece e coloca a antítese. Não, você pode não ser esse Jesus, né? Você pode ser um outro Jesus, um Jesus que tem poder, um Jesus que tem palácios, um Jesus que tem reinos, né? E assim por diante. Então é muito interessante esse aspecto. Mas o livro de Jó é um livro fictício, tá? Rita Alcântara: Deus é bom ou é justo? As duas coisas. Por quê? Porque a justiça, ela é pré-requisito para o amor, não é? O amor, ele tem que ser justo. Se eu amo, eu sou justo. Eu não consigo ser injusto. Não há uma antítese entre justiça e amor, não é? É a mesma coisa que pensar que perdoar é não deixar de punir. Isso seria um erro muito grande. Eu posso perdoar, mas eu devo exigir que a pessoa seja punida, porque ela cometeu um erro. Então a justiça e o amor caminham juntas, ou tem que caminhar juntas. Por quê? Porque é uma questão educativa. As pessoas aprendem, não é? Através dos seus erros e pagando pelos seus erros, não é? E isso é amor, não é? Também. Ou seja, os pais que amam seus filhos dizem a eles também não é? E punem seus filhos quando eles estão errados. Por quê? Porque isso é educativo, não é? Então é uma forma de você amar as pessoas, tá? Uma outra pergunta aqui também do Emerson Takeo: qual o seu pensamento sobre o aborto? Olha, meu pensamento é o seguinte: quando que acontece a morte do ser humano, da pessoa humana? Quando que acontece a morte da pessoa humana? Através da morte cerebral, tá? Então, se eu tiver uma parada cardíaca aqui, não é? Podem me reavivar, não é? Ou seja, a parada cardíaca não é o fim da pessoa humana, não é? Mas se acontecer uma parada cerebral, aí realmente eu não volto, eu já parti, tá? Então, o córtex cerebral, a parada cerebral é a constatação do óbito, é a constatação da morte da pessoa humana. Continua existindo vida e vida humana? Continua. Um corpo no velório, ele não é uma pedra, ele não é uma estátua, ele é um corpo que tem vida. Tanto é que ele vai cheirar mal com o passar do tempo, ele vai entrar em estado de putrefação. Tudo isso é vida, é vida biológica. Nós vamos gerar vermes em nós e assim por diante. Tudo isso é vida, tá? É vida orgânica, tá? É organismo humano e depois que vai gerar outros organismos, tá? Agora, vamos para o oposto.
Quando que começa a pessoa humana? O que eu quero dizer com pessoa humana? Um ser que interage com o seu meio ambiente, um ser que começa a receber informações do seu meio ambiente, captar essas informações, guardar essas informações e interagir com essas informações também, através do funcionamento do córtex cerebral. A partir do funcionamento do córtex cerebral, eu tenho a existência de uma pessoa humana que vai interagir com o seu meio e vai sofrer. Então vamos imaginar uma gravidez em que os pais estão discutindo, estão em crise. Então, a partir do funcionamento do córtex cerebral, essa criança vai sentir tudo isso. Como também, ela não vai entender exatamente, mas ela vai sentir esse ambiente ruim. Como também se a mulher tiver uma vida agitada ou então uma vida calma, a criança vai assimilar tudo isso. Agora, antes do funcionamento do córtex cerebral, o que eu tenho? Eu tenho um processo biológico. Um processo biológico que, se a gente prestar atenção, esse processo biológico tem 3 fases importantes. A primeira fase é a fecundação, onde 6 células começam ali a surgir, e depois a segunda fase é a nidação, ou seja, a fixação do embrião no útero. E depois a terceira e última fase importante é o funcionamento do córtex cerebral. Só que antes do funcionamento do córtex cerebral eu tenho o quê? Um organismo humano vivo. É um organismo humano? É um organismo humano. Mas é um organismo humano vivo? É um organismo humano vivo. Mas não é uma pessoa humana. Então eu aceito, aí é uma posição minha, eu aceito, não é uma posição da humanidade livre, tá? Porque aqui todos são livres para ter a sua opinião, todos são livres para pensar, não é? A minha opinião é que é possível se fazer o aborto, a interrupção desse processo biológico antes do funcionamento do córtex cerebral. E aí é possível também a pílula do dia seguinte. Então, eu acredito que o aborto deveria ser tratado por aí. Não dá para imaginar que na fecundação eu tenho uma pessoa humana, ou na nidação eu tenho uma pessoa humana. Na nidação eu tenho uma individualização do corpo da mulher com esse outro organismo vivo. Na fecundação eu tenho a junção do óvulo com o espermatozoide, mas tudo é um processo biológico. Como o espermatozoide é uma célula humana, isso não quer dizer que a masturbação seja um genocídio. Seria uma ideia totalmente absurda, que o ser humano já teve, inclusive. Tá? Muito obrigado, Emerson. Henrique Tomasi, livre-arbítrio existe? Jonas teve escolha? Bom, vamos tomar cuidado aí com personagens bíblicos, tá? Porque esses são personagens que muitas vezes não são históricos, tá? Mas vamos entrar na questão do livre-arbítrio. Apesar de todos os fatores que podem nos influenciar, como carga hereditária, situações que não estão sob nosso controle e assim por diante, eu acredito que o ser humano tem o livre-arbítrio. Mais do que isso, o livre-arbítrio ainda traz a conotação de que já existe o bem e já existe o mal. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o ser humano é realmente livre. Ele é livre para interagir com aquilo que acontece com ele e também interagir com aquilo que fizeram com ele. Como Sartre disse, a questão não é o que fizeram comigo, mas é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Então eu sou livre para trabalhar a minha carga genética, eu sou livre para trabalhar as situações que estão fora do meu controle e que me atingem, e eu sou livre para tomar as minhas próprias decisões. Então o ser humano ele está condenado à liberdade, ele é um ser condenado à liberdade, e aqui eu acho extremamente importante a gente entender isso. Apesar de toda a força inconsciente que pode existir, Nietzsche vai trabalhar isso. Nietzsche vai ser o primeiro filósofo a conceber o inconsciente humano, não foi Freud não, Freud vai se inspirar em Nietzsche, mas apesar de toda essa força inconsciente, nós podemos ir trabalhando com isso com muita liberdade, tá legal? Então não só o livre-arbítrio, mas a liberdade é livre, nós somos livres, não é? E aqui eu concordo com Sartre, existe a má fé. O que é má fé? Má fé é eu tentar jogar, principalmente quando a coisa dá errado, jogar a culpa em terceiros.
Quer dizer, eu errei porque a minha mãe foi assim, ou meu pai foi assim, ou então a situação não me deixou ter outra atitude, coisa parecida. Tudo isso é má fé. O ser humano é livre para ter atitudes boas, e se ele errou, é ele que errou mesmo, tá? Um grande abraço, até mais. Maria Cláudia está presente aqui, Maria Cláudia Correia Beltrame, Cristina, a Maria Cristina também está presente, Renata Munhoz Guimarães também está presente aqui conosco, o Renner Santos. Qual a sua opinião sobre esses grupos de missa tridentina que estão se espalhando pelas dioceses, difundindo o lefrevismo? Creio que precisamos de uma liturgia mais dinâmica e sintonizada com a realidade do povo, e querer voltar ao passado não é a solução. Também acho que não. Eu acho que essa tendência faz parte de uma tendência conservadora que está no mundo, e aí na Igreja Católica, então, esse voltar à liturgia tridentina faz parte dessa tendência conservadora, que é uma tendência de você ter as coisas conservadas ou tradicionais, né, ultra tradicionais, com medo da novidade. Eu acho que nós avançamos bastante, de forma muito acelerada, nessas últimas décadas. Isso causou muito medo em determinadas gerações, principalmente das novas gerações, o medo da liberdade, né, o medo de poder decidir. Né? E aí então a busca desses modelos conservadores, tanto uma missa carismática, a renovação carismática é um modelo conservador, como a missa tridentina é um modelo conservador também. Não é? Lembrando que a missa tridentina foi concebida no Concílio de Trento, não é? Quer dizer, ela não está lá na origem do cristianismo, tá? Ela está no Concílio de Trento, que é Idade Média. Então não tem lógica você adotar um rito tridentino, uma missa rezada em latim, apesar do canto gregoriano ser muito bonito, uma missa em latim e o padre voltado de costas para o povo, né? Então eu acho uma atitude muito complicada, né? Eu acho que a missa tem que ser uma coisa como você falou, Renner. A missa tem que ser um lugar de reflexão, principalmente. É o momento que eu paro, não é? Entro em sintonia com Deus e com os meus irmãos e começo a refletir se eu estou conduzindo a minha vida como eu deveria conduzir, não é? Se eu estou sendo ético, se eu estou sendo cristão e assim por diante, né? Então o importante não é a missa em si, o importante é a reflexão que eu faço na missa e sobre as coisas da vida, a reflexão sobre a minha pessoa e sobre tudo que acontece lá fora, e aí transformar o mundo lá fora no reino de Deus. Isso que é fundamental. Fábio Mirto diz: Jesus teve irmãos? Com certeza ele teve irmãos. O Evangelho é claro, a Igreja Católica tentou assim interpretar que no grego antigo irmãos quer dizer também primos, né, e tal, mas é inegável a força e a presença dos irmãos de Jesus na vida de Jesus, mesmo nos Evangelhos, não é? Então Maria teve outros filhos, o que não é tirar a dignidade de Maria, pelo contrário, se a Igreja Católica valoriza tanto a família, não é? Por que não Maria ter outros filhos? Não é? Isso é uma coisa contraditória. De um lado eu valorizo a família, do outro lado Maria não pode ter outros filhos a não ser Jesus. Isso é nobre, né? A maternidade é nobre, né? A maternidade é um dom lindo, né? Divino. Então Maria teve outros filhos, com certeza. Apesar que Jesus, preste atenção, hein? Jesus não valoriza a família como nós valorizamos. Quando ele está falando com um grupo lá, chega alguém e diz assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, né, te esperando. E ele fala assim: mas quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E aí ele mesmo responde: são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Quer dizer, ele amplia, ele tira a família do núcleo familiar e passa para um grupo maior. Quer dizer, nós deveríamos considerar nossa família não algo como sangue, né?
mas como algo maior, que somos todos nós que queremos fazer a vontade do Pai, queremos amar o próximo, queremos fazer o que Jesus pediu para fazer, olha, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ponto final. Né? Então, Jesus relativiza esse núcleo familiar que nós temos como a célula máter da sociedade ou coisa parecida. Muito bem, uma última pergunta aqui. A Vera Sartori está assistindo, um grande abraço, Vera. O Emerson está aqui. Jesus realmente criou a Igreja Católica ou foi mal interpretado, tendo em vista que Jesus era judeu? Paulo foi o primeiro protestante? Olha, veja bem, Jesus não criou igreja alguma, tá? A pedra sobre a qual a minha igreja será criada, essa pedra é o próprio Jesus. Ele não está colocando Pedro como a pedra de uma igreja. Primeiro que ele não vai criar uma igreja, ele vai criar um movimento, um movimento que prega o reino de Deus, como João Batista tinha um movimento. Jesus é um judeu que cria um movimento, e mais tarde essa concepção de igreja que nós temos é que vai surgir. Paulo já é complicadíssimo. Por quê? Porque Paulo se converte a esse movimento e começa a introduzir conceitos novos que Jesus nunca falou, conceitos como alma, espírito, pneuma, sarx, carne, vai condenar tudo que é carnal, tudo que é instinto, que é bem clara a filosofia platônica e filosofia estoica, o que é natural, porque Paulo ele tem duas cidadanias, né? A romana e a judaica. Como um bom romano, ele foi educado numa filosofia estoica. Bom, gente, nós estamos terminando. O Renner eu vou deixar para responder a sua pergunta se Jesus provavelmente foi casado ou não na próxima, no nosso próximo programa, tá? Então eu espero vocês no próximo programa, na terça-feira, às 22h30, tá bom? Gente, uma ótima semana e até a próxima.